Bom, nós vamos começar essa live. Essa é a nossa 31ª live do projeto Jane Austen Lives, que faz parte da Jane Austen Society of Brazil, ou Jane Austen Sociedade do Brasil. E a gente vai, hoje, eu vou ser mediada pela Marcele Salles, que vai mediar a Adriana Salles, mas nós não somos parentes, né, Marcele? Nós temos só o mesmo sobrenome. Fazer um teste. Eu posso, vou fazer o teste de ir colocando as perguntas aqui para você, porque eu acredito que vai Tá, ser tudo mais bem. produtivo. Pode ser? Tá. Aí eu Eu vou saio do conduzindo vídeo. então. Vamos lá. É bom que você Combinado. tá, João. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, essa live eu vou falar um pouco sobre o universo feminino nas obras de Jane Austen. E eu fiz um esqueminha aqui que eu vou seguir, que é uma introdução. Eu vou falar sobre a situação da mulher em três pilares, que é a família, a sociedade e o casamento. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre Jane Austen e o feminismo. Então, me, myself and I. Bom, eu vou continuar. Espero que esteja tudo bem. O Herbert, você vai ser meu fiel escudeiro aí para me guiar nessas Jane também, nessas respostas aí, tá? De som e imagem. Bom, uma introdução que eu vou falar é a questão da mulher lá no século XIX, na mulher da Jane Austen, é a questão da vulnerabilidade com relação à situação financeira da mulher daquela época. A mulher daquela época, ela dependia exclusivamente dos homens que a cercavam. Isso eu estou dizendo da mulher da classe média ou até partindo, né, para nobreza. As mulheres da classe mais baixa ou as pobres, elas tinham como opção de trabalho aqueles trabalhos em casa, de doméstica, ou trabalhos na roça mesmo, mas não era uma coisa muito explicada aqui na obra da Jane Austen. Então, a gente parte do conhecimento ali da obra de Jane Austen, principalmente da classe média. A Jane Austen fala só um pouquinho sobre nobreza, vou explicar mais um pouco depois, mas basicamente a Jane Austen, ela retrata a classe média da Inglaterra, principalmente a classe média rural ali da Inglaterra do século XIX, que foi o que ela viveu. A gente tem uma sociedade cheia de regra e responsabilidades para as mulheres, que elas deviam seguir à risca. A Jane Austen, assim como a sua irmã Cassandra Austen, ela não se casou e talvez por isso ela teve mais tempo para se dedicar à escrita, a Jane Austen especificamente, para se dedicar à escrita e, com isso, produzir livros maravilhosos e também dar uma voz para o pensamento feminino ou para as mulheres daquela época. Bom, alguém já falou que a Jane Austen apresenta o universo feminino do século XIX de uma forma que demonstra a universalidade da experiência humana. O que é isso? A universidade... Ah, pronto, agora eu vou errar isso aqui. A universalidade da experiência humana significa mais ou menos o seguinte, que essa história contada em qualquer parte do globo, ela, tirando as características de cultura e de época, elas são experienciadas ou vivenciadas por outras pessoas. Então, a gente pode pegar... Por isso que algumas adaptações de Jane Austen são interessantes de assistir, adaptações modernas, porque a situação das mulheres naquela sociedade, ela... Alguém me mandou uma mensagem aqui de solicitação. Hoje vai ser eu sozinha, tá, gente? As mulheres naquela época, as mulheres não, a sociedade daquela época viviam coisas que hoje a gente também vive, que reflete no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é basicamente isso. Bom, a minha fala vai ser baseada em 3 eixos, como eu disse, que é a família, a sociedade e o casamento. Então, a mulher dentro da família, ela era extremamente apoiada pelos homens, pelo pai, principalmente, para depois sair para um casamento, para ser sustentada por um outro ser, né, do sexo masculino. A gente tem mulheres com funções bem definidas dentro daquela sociedade inglesa rural do século XIX, e as mulheres com com um legado ou com uma importância um pouco ou bem menos inferior aos homens daquela época. E a gente tem mulheres que
se interessavam ou estavam bem conduzidas para a área de música, aprender a tocar e a cantar. E aí entram também as línguas estrangeiras, porque elas tinham que aprender a cantar em italiano, em francês. Então, as línguas favoreciam essa ponte, né, com línguas e literatura, línguas e música. Literatura também, por que não, né? Mas elas tinham que, além desses estudos, elas tinham que manter uma postura, manter um comportamento bem parecido com algo que a gente chama, já falou em outras lives, que é a Jane Austen pura. A Jane Austen casta, a Jane Austen modesta e submissa. A posição da mulher daquela época era de total submissão, porque a gente vai ver ao longo dessa live, ela tinha questões que não podia, elas não podiam ultrapassar, né? Fronteiras que elas não podiam ultrapassar. Bom, partindo aí já para o primeiro eixo, que é a Jane Austen, a mulher na família, continuando aí falando, as escolas, as mulheres elas podiam ir para a escola naquela época, na época que a Jane Austen viveu e que ela escreveu seus livros, porém essa escola ela era paga e ela dependia muito da família ter essa condição para enviar essas garotas para as escolas. Mas tinha um grande problema de saúde pública na época, que era febre tifoide e até pneumonia, que elas adoeciam muito. Muitas meninas morriam nesses internatos, nessas escolas. E a questão toda é que elas não podiam frequentar uma escola mais digna. Eu vou deixar com a Marcele para rebater os comentários. Eu não tenho condições de ler os comentários e manter minha fala coesa, então peço a Marcele para me auxiliar. Bom, aí por uma questão de linha do tempo em relação às escolas, só em 1940 que a Queen's College e Bedford College, que são ligadas à Universidade de Londres, ofereceram vagas para moças fazerem faculdade, 1840. Então, Jane Austen já estava morta há 23 anos. Entre 1860 e 1870, a gente tem Oxford e Cambridge que abrem portas para as mulheres. Lembrando que essas graduações, digamos assim, com esse nome, né, fazer um curso universitário não rendia um diploma para as mulheres daquela época. Elas só vieram ter diplomas bem depois, lá no início, talvez, da Segunda Guerra Mundial, para ser um pouquinho precisa, não tem como detalhar esses dados agora. Bom, lá em 1783, as irmãs Austen, a Cassandra e a Jane, elas foram para a escola de Mrs. Colley e elas passaram uma temporada muito rápida lá, adoeceram e foram para a casa da família. Depois elas foram de 1785 a 1787, foram para uma cidade chamada Reading, onde elas permaneceram lá por 2 anos, mas também tiveram que se afastar por motivos de doença. Ou seja, elas tiveram essa educação bem precária, essa educação, a faculdade aí, quem perguntou, Queen's e Bedford, que são as que ofereceram vagas para as moças. Depois eu vou deixar um link para essas referências, que aí fica mais fácil de vocês encontrarem. Bom, então a gente tem 2 episódios que a Jane Austen frequentou a escola regular, não foram bem sucedidos, e aí a gente tem também a situação dela pertencer à gentry class, que seria a classe média da Inglaterra, e o pai dela ser extremamente favorecido, né? Porque ele era, além de pastor, ele era uma pessoa que tinha uma vasta biblioteca. Então, Jane Austen foi educada também com direitos a visitar essa biblioteca e se preencher, né? Se consumir todo aquele conhecimento que havia nos livros. Então, a gente tem uma família da Jane Austen bem atípica, que abria oportunidades para as meninas, né? Dessa família. Bom, aí ali na família, a família é considerada a base da sustentação, a base de exemplos de uma moça, né, de educação. A gente tem uma questão muito séria, que é a questão... os níveis da classe social, vou chegar lá daqui a pouco, Marcele, quando eu chegar na sociedade. Bom, a gente tem uma sociedade que ela discriminava a mulher no sentido de não dar direitos, mesmo que seu pai fosse rico, que tivesse alguma condição financeira, você não tinha direito a receber uma herança do seu pai. E essa herança ela ia
só para os filhos, para os primogênitos, basicamente. E se não houvesse filhos nessa família, ela ia para o parente masculino mais próximo. Então, isso a gente percebe que é um exemplo clássico de orgulho e preconceito, que a gente vê as irmãs Bennet ali sem condições nenhuma de seguir a vida adiante se não se casassem. Temos também as irmãs Dashwood, de Razão e Sensibilidade, que também tiveram essa questão de serem destituídas da casa porque o pai faleceu e o irmão tomou conta da herança e não quis partilhar, né? A gente tem também questão dentro da família o incentivo ao desenvolvimento de habilidades como línguas, danças, bordados, história, geografia, exposição em casa. Eu tenho uma sugestão aqui para dar para vocês que é The Jane Austen Handbook, da minha amiga Margaret Sullivan, da Meg Sullivan, que ela trata sobre essa questão. Deixa eu fazer uma cola aqui. A gente tem, peraí, que eu marquei algumas páginas para mostrar para vocês. Just a minute, please. Olha só, a gente tem alguns exemplos aqui de tipos de dança. Não vai ser fácil de encontrar, mas depois eu mostro. A gente tem tipos de dança, minuet, centillion, quadrille, country dance and contredance e reel. Alguém perguntou aí sobre a questão de herança de Emma. Emma era uma privilegiada, extremamente privilegiada para aquela época, porque o pai resolveu deixar uma parte da herança para Emma. Então ela tinha mais ou menos cerca de 30 mil libras à sua disposição. Então era por isso que ela não podia casar. Só que existe uma questão de tramitação legal que me escapa por eu não ter conhecimento de direito da Inglaterra do século XIX, mas existia essa brecha, essa possibilidade existem ilustrações, tá, Marcelo? Existe essa possibilidade de transmitir herança para a filha, para a mulher, só que em casos bem raros, porque naquela época levava-se em consideração que a mulher ela não tinha cabeça, ela não tinha intelecto para poder administrar finanças, propriedades e ia ser passada para trás ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que era justificável porque elas não frequentavam escolas. Então, como elas iam administrar, elas iam sair daquele mundo microcosmo que é a casa para administrar alguma coisa, se elas não tinham visto nada ali fora, talvez nunca tinham ido a Londres. A Marcele perguntou sobre ilustrações. É uma ilustração, tem várias ilustrações, tem alguns modelos aqui, olha, não sei se vocês podem ver, modelos de bordado. É um guia muito legal. Repetir o nome do livro, que se chama The Jane Austen Handbook. Eu não vou conseguir ler de trás para frente, mas aí dá tempo de vocês dar um print screen. No final eu vou dar todas as referências e um link para vocês baixarem em PDF com essas referências, tá bom? Para se viver na sociedade, então as mulheres elas tinham que seguir um certo padrão no sentido de se tornar quase um objeto, sabe? De apreciação das outras pessoas. Vou dar continuidade aqui, tá bom, pessoal? Dentro dessas habilidades, elas, além das línguas, das danças, dos bordados, elas tinham que saber um pouco de geografia e história para não ficar muito fora das conversas que poderiam citar algum rio, alguma cidade, alguma coisa específica da história ou da geografia. E aí a gente tem uma questão desses bordados, eles serem expostos em casa, em lugares estratégicos, como na frente da lareira, quando ela não era usada, na época de calor, para mostrar que naquela casa tinham moças extremamente habilidosas e prendadas, como a gente fala ou falava naquela época. Outras coisas que eram interessantes, as danças eram um modo de conhecer rapazes, então esperava-se que elas sabiam dançar um pouco para poder travar ali uma conversinha durante a dança. Havia outros passatempos também. Nesse livro da Meg Sullivan, novamente aqui eu vou dar referência para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Lá tem algumas referências de jogos, de cartas. Só um minutinho que agora vou precisar do meu auxiliar aqui. Nós temos algumas referências aqui de jogos de cartas mais comuns daquela época. Eram Whist, que é uma versão moderna de Bridge.
Wind and Anne, que deve ser em francês, né? Que é 21, ou Blackjack. Temos também Speculation and Piquet, que é similar ao poker. Então, nesse livro da Sullivan, a gente tem várias capítulos ou páginas que se dedicam, por exemplo, às várias danças, lá na página 163, os bordados da página 80 a 85, ok? Bom, dando continuidade aqui e parar de ficar mostrando o livro. Bom, a mulher daquela época, então, ela tinha como primeira base, como formação, a família. Mas aí, quando ela partia para a sociedade, ela tinha que mostrar alguma coisa, ela tinha que mostrar um certo conhecimento do mundo, mesmo que seja um microcosmo ali, a sua vila, alguma coisa, para ela poder participar de conversas. Não dava para participar de conversas se ela não tivesse um conhecimento mínimo de onde ela estava e da sociedade que ela estava inserida. Aí lá dentro da sociedade a gente tem regras de conduta, de moral, tinha questões muito estranhas, que as mulheres não podiam sair à rua, elas tinham que ser acompanhadas, né, de preferência por uma outra mulher, uma acompanhante. Em inglês o nome é chaperone. E, em contrapartida, os rapazes, eles podiam cortejar as moças desde que elas já fossem apresentadas à sociedade, o que seria mais ou menos para nós aqui é como as festas de 15 anos, que lá nos anos 60 esse costume era mais comum. As moças, elas usavam um sapatinho mais baixo, depois um salto para poder dançar o primeiro baile, primeira valsa, e assim ela já estava apresentada à sociedade e poderia ter pretendentes. Agora, os rapazes, eles tinham que ter uma informação mínima ali daquela moça e daquela família para saber se ela era mais velha. Não se cortejava uma moça mais velha, mais jovem, se a mais velha ainda não tivesse comprometido. Então, por isso que seguravam muito as filhas mais jovens, até as mais velhas estiverem comprometidas ou casadas. Aí a gente vê um twist aí nessa história, nessas regras, porque lá na família Bennett a gente tem a Jane Austen falando que a Lídia já estava apresentada à sociedade bem jovem e estava bem espoletinha ali, querendo já conquistar, arrasar geral os corações da sociedade inglesa do século XIX. Bom, tinha a questão da apresentação da sociedade e tinha uma regra muito, muito diferente, que era você entregar cartões de visita, como esses que a gente usa hoje, cartão comercial, né? Existia a regra de você deixar cartão de visita quando se esperava que a pessoa te visitasse ou você pudesse visitar aquela casa. Então, era comum você chegar a uma localidade, uma cidade, deixar seu cartão de visita com aquela família e, quando fosse possível, agendarem um encontro. Então, a gente tem essa regra que é bem peculiar ali na Inglaterra do século XIX. Hoje, talvez a gente usaria um telefone e ligaria ou mandaria uma mensagem no WhatsApp dizendo: olha, você está ocupado, eu posso ir na sua casa? Esse seria o nosso cartão de visita. Mas naquela época, sem telefone, os cartões de visita eram usados para você se introduzir a uma sociedade ou a visitar as casas. E existia também uma questão de você não poder travar amizades se você não tivesse sido apresentado por uma outra pessoa, tem um intermediário ali. A gente vê um exemplo bem clássico isso em Abadia de Nottingham, quando Henry Tilney ele conversa com a Catherine Morland, só que ela não pode, eles não podem travar ali uma conversa mais aprofundada sem antes terem sido apresentados. Então, a gente tem um mestre de cerimônias ali naquele baile que fazia as apresentações para que as pessoas pudessem começar uma conversa. Hoje é praticamente: oi, tudo bem? E aí, você é amigo do aniversariante, você é amigo da noiva, do noivo, dependendo da questão da festinha que você está envolvido. Marcele está perguntando: e as mulheres não podiam conversar com homens sozinhas, em público? Sim, desde que fossem bailes, mas é aquela coisa, né? Todo mundo estava muito perto, então não era uma conversa íntima, não era uma conversa que eles pudessem ter algum tipo de intimidade, que não fosse aquela, sabe?
a distância ali, sei lá, de 30 centímetros, não tinha. A aproximação que eles tinham, a única aproximação de corpo, né, ali que eles tinham era na hora da dança. Bom, saindo às ruas sempre acompanhadas, a gente tem também a questão do vestuário. Tinha que ter uma roupa, mesmo que você pertencesse a uma família bem humilde, você tinha que ter uma roupa para usar pela manhã, que fosse de tecido mais simples, provavelmente de algodão, para usar no dia a dia. E nós tínhamos, e elas tinham também, nossa, tô me adicionando ali na sociedade inglesa. E elas tinham também um vestido mais sofisticado para ser usado à noite, sem grandes exageros. A título de curiosidade, a gente tem outros livros, mas o que eu tenho aqui para sugerir é Fashion in the Time of Jane Austen. Por favor, dê uma olhada. Não sei se está nítido para você. The Downing. Que fala bastante sobre essa questão da etiqueta das roupas. É um livro bem ilustrado, mostra bastante coisa interessante. E a gente tem, só a última vez aí, mas só repetindo que no final vai ter o link para esses livros que eu estou mostrando. A gente tinha toda a questão, uma etiqueta de vestuário. As moças, elas tinham que estar bem arrumadas, bem organizadas, com roupas limpas. Tinha que usar um avental se fosse cuidar de alguma coisa no jardim ou na cozinha. E tinha que se mostrar com um pouco mais de simplicidade. À noite era possível usar mais joias, se tivessem joias, né? Mas acessórios. E todos os acessórios disponíveis que a gente pode imaginar, luva, colar, chapéu, lenço, gargantilha e reticule, que é aquela bolsinha específica que elas usavam, tudo isso é um exemplo de que estava à disposição das pessoas para usarem naquela época, mas tinha que usar com um pouco mais de modéstia, né? Aí a gente só vê as roupas, o vestuário ficar mais rico quando eram em bailes ou outras festividades, né, em público. Bom, aí vocês estão comentando, achei que era uma pergunta específica para mim. Aí a gente tem o que a Marcele me pediu, que é a questão da posição social. Só um minutinho que agora... Media helper here. Você está perguntando se durante o dia as mulheres precisavam de vestir de uma forma discreta. Sim, de uma forma discreta e até que pudesse ser lavado com mais frequência. Então, os tecidos mais sofisticados, eles não podiam ser lavados com tanta frequência, devia dar mais trabalho. Deixa eu só ver algumas perguntas aqui. No baile tinha alguns cartões, sim. Normalmente você esperava-se que as moças tinham cerca de 10 danças e aí ela tinha que perfurar ou anotar. Eu já vi uma cadernetinha, né, uma cartolina bem pequenininha assim, e ela anotava ou fazia um tique com as pessoas que ela já dançou. Então era uma forma de também controlar se estava dançando muito ou pouco. Acho que era tudo para mim é forma de controlar a posição ali da mulher daquela sociedade. Só parando aqui um pouquinho na minha sequência para ler, naquela época existiam muitos conjuntos e colares, pulseiras, brincos, acessórios de cabelo, tudo combinando, sim. E a gente vê, principalmente nos filmes baseados nas obras de Jane Austen, uma classe média, gente. Mas a gente tem que levar em consideração que nem todos podiam ter aqueles acessórios todos. Mesmo as mais pobres da Jane Austen, elas usavam algum tipo de acessório, né? Então, acredita-se que eram alguns presentes ou passava de geração para geração, de mãe, avó. Como no caso da Jane Austen, que ela tem um colar que recebeu de um dos irmãos, um colar de ouro com uma pedra. Esse colar está em exposição no Charlton House, lá na Inglaterra, que é próximo a Winchester. E, assim, são como é que se diz? São questões bem diferentes da atualidade, que hoje a gente compra uma bijuteria. Naquela época, eles eram joias ou semi-joias. Bom, estava todo mundo no sapatinho depois que Antonieta foi guilhotinada. Creio que sim, sabe? Estava todo mundo muito... a gente passando por uma situação bem diversa ali, que guerras e situações de catástrofe, elas deixam
uma questão financeira séria para o país. Então, não é todo mundo que vai ficar ostentando, né? Deixa eu dar continuidade aqui. A minha sequência de fala. A última coisa que eu tinha para falar, que é a posição social dos títulos. Espera aí que aqui é porque eu tive que marcar no texto. Que são as posições sociais são bem diferentes. Bom, as classes sociais, elas eram divididas em nobres, cavalheiros, classe média, famílias pertencentes a profissões como no exército, marinha, direito, medicina e comércio, shabby gentle, ou pessoas refinadas, os empregados e os pobres. Eu vou dar uma introdução aprofundadinha aqui mais nessas classes sociais, para vocês entenderem um pouco. Lá dos nobres, a gente tem os lords, as ladies, duques, duquesas, marqueses, condes e condessas, viscondes, viscondessas, barões e baronetes, ou baronesas também, que recebiam estes títulos por herança ou intervenção do rei. Então, quem era nobre só recebia título de nobreza a partir da decisão do rei ou por herança familiar. Depois, abaixo dos nobres, nós temos os cavalheiros ou baronetes, que aí eu falei, acima deles estão os barões e embaixo o baronete. Então, cavalheiros e baronetes que tinham o poder, assim como os bispos, arcebispos, de votarem na Câmara dos Lordes. Então, essa pessoa ela tinha um poder político também, os cavaleiros e baronetes. Abaixo, na terceira posição, nós temos a classe média, também chamada de aristocracia ou gentry class, que é a classe a qual a Jane Austen pertencia. Nesse nível, encontra-se também os proprietários de terras, que aí as pessoas que não trabalhavam e ficavam vivendo de rendimentos, de aluguéis daquelas terras ou de exploração da terra mesmo, plantação. Bom, no quarto nível nós temos as famílias pertencentes às profissões relacionadas ao exército, marinha, direito, medicina e comércio. Também considerados os novos ricos, dinheiro proveniente de transações comerciais, principalmente no exterior, como plantações de tabaco e tráfico negreiro, como a gente vê claramente em Mansfield Park. O quinto nível aí de extrato social, a gente tem a shabby gentle, ou pessoas refinadas, que são aquelas pessoas que receberam uma boa educação, porém não possuíam uma renda, como as governantas, as filhas que não herdaram o dinheiro dos pais. No sexto nível, nós temos os empregados, ou seja, vendedores de lojas e empregados das propriedades de um modo geral. Também a gente tem, nesse livro da Sullivan, que eu já mostrei aqui, depois eu vou até mandar esse link para a Sullivan, que ela fala sobre as posições dos empregados e suas respectivas funções dentro do funcionamento dessa propriedade. Então, a gente tem um elenco aqui de funcionários, olha, 2 páginas de funcionários que, por exemplo, a gente tem housekeeper, cook, valet é quem veste os homens, ladies maid, que é quem veste as mulheres, footman, governors, nursemaid, que cuida das crianças, tem cocheiro, jardineiro, tem um servente masculino e tem a mulher que lava a roupa, entre outras aqui. A gente percebe muito bem essa distinção de profissões quando a gente assiste Downton Abbey. Tem vários funcionários em Downton Abbey que fazem de tudo, como foi descrito aqui pela Sullivan. Então, a gente tem abaixo agora, do sexto nível, que são os empregados, a gente tem também olha só, sétimo nível, tá, gente? Os pobres, que dependem das doações de classes mais abastadas. A gente consegue perceber que tem uma estratificação aí social bem marcada, bem delimitada e que era muito difícil ultrapassar. E tem a questão também de ultrapassar. Eu vou falar que sim, vou falar aqui mais para frente, quando as pessoas se envolviam em relacionamentos com pessoas que eram de classe social abaixo ou acima da sua classe social. Bom, a família da Jane Austen é um exemplo dessa variedade de classes sociais. O pai da Jane Austen era o reverendo da Igreja da Inglaterra. Os seus irmãos James e Henry também seguiram a carreira religiosa.
O Edward foi proprietário de terras porque ele acabou recebendo uma herança, ele foi adotado por uma família rica, riquíssima, e que ele deixou... Marcelo está fazendo a pergunta, já é o próximo tópico, tá? O Edward deixou algumas propriedades para a família. A Jane Austen morou no chalé em Charlton, né, que ele pertencia às propriedades do Edward. Depois a gente tem os irmãos Francis e Charles, que exerceram as funções na Academia Real Naval. E, infelizmente, as mulheres da família Austen tiveram destinos marcados devido à situação financeira do pai. Ou seja, depois que o pai morreu, que já não tinha uma renda muito alta, a Jane Austen e a Cassandra e a mãe, as três mulheres, portanto, elas viveram custeadas pelos irmãos da Jane Austen. Então, o que significa isso? Elas mudaram de casa com muita constância. Elas tiveram que, até quando o pai era vivo, elas tiveram que mudar de casas em Bath. Aí tem gente falando aí, a Ana, que conheceu a casa da Jane Austen, esse chalé de Charlton House, ele é um museu hoje em dia que é possível de se visitar. Tem também algumas casas que ela morou lá em Bath, mas elas não são casa-museu. O museu Jane Austen em Bath fica em Gay Street, mas não é uma casa onde ela morou, onde ela frequentou. Pelo menos não se tem notícia, mas onde ela morou com certeza não. Bom, a gente tem mais próximo ali Emma, que a Jane Austen não cita nobreza praticamente, ela cita alguns títulos de nobreza, como barão, baronesa, Sir, como o Sir John Middleton, de Razão e Sensibilidade. E, então a gente tem algumas, e o Sir Thomas Bertram, de Mansfield Park, que eu vou elencar aqui. Apesar de Emma ter sido dedicada ao príncipe regente da Inglaterra, a autora não apresenta essa ligação tão direta com a nobreza inglesa. Então a gente tem como representantes aí o Sir Thomas Bertram, de Mansfield Park, o Sir Walter Elliot, de Persuasão, Sir John Middleton, de Razão e Sensibilidade. Entretanto, esses personagens com títulos de nobreza não são muito admirados, né? Por eles serem snobs, ostentarem um luxo demasiado ou tratar as pessoas de maneira diferenciada de acordo, né, com a sua posição social. As mulheres, elas herdavam esses títulos de nobreza, mas com certeza não herdavam as heranças que eu vou falar mais adiante em relação ao direito de posse da mulher no casamento. Bom, a gente tem mulheres aí que recebem títulos também de nobreza, como a Lady Catherine de Bourgh, de Orgulho e Preconceito, Lady Bertram, de Mansfield Park, Lady Middleton, de Razão e Sensibilidade, Lady Russell, de Persuasão. Agora, a gente tem proprietários de terras como o Darcy, o Knightley, o Sr. Woodhouse, o exército é representado pelo Coronel Brandon, de Razão e Sensibilidade, Wickham, de Orgulho e Preconceito, William Price, Mansfield Park, que é o irmão da Fanny Price, e o Mr. Weston, de Emma. Por sua vez, a marinha é representada pelo Capitão Wentworth e pelo Almirante Croft, lá em Persuasão. Também temos representantes da igreja, que é o caso do Henry Tierney, de Abadia de Nottingham, Edward Ferrars, de Razão e Sensibilidade, e Edmund Bertram, de Mansfield Park. Aí a gente tem a apresentação dos personagens que representam a igreja ali nas obras da Jane Austen, que são mais enfadonhos, são bem desestimulantes, que é, em primeiríssimo lugar, Mr. Collins, de Orgulho e Preconceito, o Mr. Elton, de Emma, e os insignificantes como Mr. Norris, de Mansfield Park, que praticamente nem tem fala na história ali de Mansfield Park. Bom, ali em Emma a gente consegue visualizar um microcosmo da igreja, da comunidade de Hartfield, uma sociedade que é composta por diversos exemplos de classes sociais vigentes, além dos proprietários de terra e oficial de exército. A gente tem o advogado John Knightley, que é irmão do Mr. Knightley, a senhora que não se casou, que é a Miss Bates, tem um aspirante a governanta, que é a Jane Fairfax, a moça que frequentou a escola, portanto, educada, mas sem renda, e porque não é filha de ninguém importante, no caso da Harriet Smith,
e os pobres que a EMA tenta fazer caridade. Então, a gente tem diferentes níveis, diferentes rendimentos, que não dá, assim, com uma pesquisa muito mais aprofundada, a gente consegue chegar ao que o DARCE, ao que a EMA, ou que o NICE receberia hoje em dia, tá? Aí agora eu vou partir, deixa eu ver se eu não estou perdendo nada aqui. Agora eu vou partir para o terceiro eixo, que é a mulher e o casamento. Bom, a mulher casada, ela tinha várias obrigações, e ali era tudo relacionado com a rotina, com a administração da casa, mas uma administração que não envolvia dinheiro. Ela tinha que desenvolver uma boa relação com a empregada da casa, planejar cardápios, planejar a questão do design, na questão da arrumação da casa, de um modo geral. E ela tinha essa função, mas não de pegar na massa, ela só conduzia o trabalho. E é curioso também citar que depois de casada ela tinha direito de usar uma touquinha no cabelo, ou seja, ela não precisava perder um tempo muito grande de manhã na sua toalete para arrumar o cabelo, porque as solteiras elas tinham que estar com o cabelo impecável para poder conquistar os rapazes. Então, a mulher casada ela já tinha o direito de usar uma touquinha que, se ela tivesse num dia de bad hair day, e o cabelo não estava colaborando, ela usava uma touquinha, tá? A questão do casamento para a mulher inglesa do século XIX é porque ele era considerado uma tábua de salvação e eram raríssimos os casos de amor, casamento por amor. Então, o casamento era um acordo entre as famílias, minha gente. O casamento era facilitado para aumentar a renda de quem já tinha dinheiro, de quem já era rico, ou para ascensão social. O que isso quer dizer? A ascensão social é que se você, por exemplo, é a questão que eu ia entrar no assunto, se você fosse, deixa eu só mudar a página aqui que tem a cola bem específica aqui, tá? Se você fosse de uma família de origem, por exemplo, era possível para um rapaz de origem nobre se casar com a filha de um comerciante, se este possuísse uma grande fortuna e a reputação da moça fosse inquestionável. Então, o rapaz, que se fosse rico, ele podia casar com uma moça de origem mais humilde, filha de um comerciante. Por outro lado, se a moça fosse de origem nobre e ela se interessasse por um rapaz mais pobre, ela não poderia desenvolver ali um relacionamento, porque ela podia ser trapaceada, ela podia ser enganada, e o dinheiro proveniente das antigas gerações podia passar por uma família comum, uma família qualquer, um nobody, como o pai da Anne Elliot diz. Quem é who, né? Quem é o Mr. Wentworth, Capitão Wentworth, eu ia falar Nike. O Capitão Wentworth, quem era ele, né? Então, com a preocupação de que o dinheiro de gerações dessa família passasse para uma pessoa mais pobre, provavelmente pessoas de origem de família comerciante, então as moças não podiam se apaixonar pelos mais pobres. Por isso, em muitos casos, os ricos, que eram considerados old money, se consideravam pessoas melhores que as pessoas mais pobres. E aí não havia essa possibilidade de casamento entre uma moça rica e um rapaz pobre. Só era possível se o rapaz já fosse rico, aí o new money, ou seja, essas pessoas que já estavam conseguindo, como eles dizem, fazer dinheiro por meio do comércio. Aí comércio entra todo tipo de comércio, desde o comércio de venda, né? Como a gente tem lojinhas, mercadinhos especificamente, ou até comércio de escravos, mas isso era para ser um comerciante extremamente abastado, o que também não devia ser uma coisa muito, muito interessante de se associar, né? Eu acho que eles deviam fazer aquela egípcia assim, sabe? De ficar lá no bel prazer deles, sem querer se misturar com o Kiko do Chaves lá, não se misturar com essa gentalha que seriam considerados os comerciantes, né? Com um nível bem abaixo. Bom, em relação à questão de direito de propriedade, que foi que a Marcele me perguntou aí,
Você está falando que é muito raro ver um homem rico casando com uma mulher pobre ou vice-versa. Então, não existia, né, essa ideia de casamento porque você gostava do outro, e sim casamento por um acordo comercial, um acordo entre as partes lá para poder se beneficiarem, aumentarem as rendas, aumentar sempre o dinheiro ou ascender socialmente, como a Marcele falou aí. Bom, o direito à propriedade, a questão que alguém me perguntou aí, ele é muito complicado para as mulheres daquela época, porque elas não tinham direito, mesmo que seu pai tivesse uma boa fonte de renda, você não tinha direito aos bens dos seus pais, do seu pai particularmente, né? Porque quando seu pai casava com a sua mãe, o dinheiro da sua mãe, o dote, ia todo para o seu pai administrar. Mas somente muitos anos, mas bastante, mais de 50 anos após a morte da Jane Austen, é que foi publicado algumas regras, algumas questões de leis do direito. Uma delas é em 1870, The Married Women's Propriety Act. É um ato em relação à propriedade, ao direito de propriedade das mulheres casadas. Esse direito era em relação a elas herdarem a renda e as propriedades após o casamento. Ou seja, existia essa lei em 1870 para que elas pudessem herdar tudo o que construíram ali no casamento. Mas só em 1882 é que elas podiam manter o que conquistaram durante o casamento. Então, se você tem uma sociedade com seu marido e vocês constroem uma herança, vocês conseguem acumular bens, a mulher tinha o direito já em 1882, já, né? É estranho falar já, porque estava bem atrasado. E isso tudo sob influência de uma Inglaterra cuja regente era a Rainha Vitória. Então, com certeza essas leis elas foram modificadas lá no século XIX por influência de terem uma rainha mulher, né? Porque tinha a questão das propriedades da rainha. Senão, possivelmente, se ela fosse uma mulher comum, todo o dinheiro dela ia para o esposo. Bom, aí em 1857 a gente tem matrimonial clauses, que seria o seguinte: até essa data, em 1857, os homens podiam se divorciar, mas desde que comprovasse uma traição, e eles ficavam com os filhos e com tudo que construiu junto com a mulher. Só uma pergunta aqui da Fabiane: por que Lady Russell era rica, já que era viúva, mas a mãe de Eleanor e Marianne ficou pobre na viuvez? Então, a questão é que a lei, ela não era igual, né? E as mulheres que não tinham propriedades, não tinham títulos de nobreza, como a Lady Russell é uma nobre, né? Elas podiam ter assegurado esse direito de ficar com a herança desde que um homem, principalmente um parente masculino mais próximo, administrasse. Em contrapartida, a situação da família das Dashwoods, lá em Razão e Sensibilidade, é que não se acreditava que mulher fosse capaz de administrar uma família, né? Administrar a renda de uma família, o que vai completamente em oposição ao que a gente vive na atualidade, cujas famílias, principalmente brasileiras, são chefiadas por mulheres, ou seja, as mulheres sabem administrar uma casa, né? E no caso da nobreza, no caso da Lady Russell, porque ela foi... ela fazia parte da nobreza. Alguém pediu aí, vamos lá. A lei de 1857 é Matrimonial Causes, ok? Causas matrimoniais, ao pé da letra aqui. Bom, olha só, em 1857 podia divorciar desde que fosse comprovada traição, aquela coisa toda, mas as mulheres perdiam a guarda dos filhos e em muitas situações nunca mais viam os filhos. Em 1857, como é o caso aí a gente pode ver em Mansfield Park, que a Maria, ela se divorcia e fica totalmente à parte da sociedade, ela não frequenta mais a casa dos pais, os bailes e toda a questão de convívio social. A Fabiana está dizendo assim, então o negócio era nascer rica, casar com rico e ficar viúva para ficar livre. Era basicamente isso. A gente vê essa ironia da Jane Austen muito clara ali no Lady Susan, que ela, enquanto viúva, mas não rica, ela já estava bem livre para dar seus pulinhos ali fora da cerca que era imposta para as mulheres da sociedade.
Bom, em 1857 tem esse matrimônio causas, que é a questão... Hoje acho que o cachorro fez barulho aí. Que é a questão do divórcio, desde que comprovado a infidelidade. Mas vejamos, a infidelidade, imagina um homem que tem uma condição mínima ali, ele consegue arrumar uns carinhas, uns amigos para provar que ele foi traído. Vocês acham que as mulheres tinham condições de arrumar testemunhos de que ele foi traído? Então, elas perdiam o direito de guarda e de ver os filhos. Só em 1891 que o direito ao divórcio sem perder os filhos foi estipulado, 1891. E, pasmem, todos vocês estão sentados aí? Até 1991, na Inglaterra, as mulheres não eram donas dos próprios corpos. Elas podiam ser estupradas pelos maridos, sem isso ser considerado um crime. Então, eu não tenho uma contrapartida para falar da situação brasileira, mas é algo de se espantar como a sociedade ela é desigual. Ela era e continua. A Marcele está dizendo o seguinte: Austen sempre trazia uns escândalos dentro das suas obras para mostrar que o ser humano decaído era decaído mesmo e que isso acontece, gente. Senão ia ser só um conto de fadas de Jane Austen. Então ela mostrava uma sociedade real, né? A questão da mulher, que ela tinha que pensar em um casamento, ela é muito séria. Por isso que a gente vê uma senhora Bennet completamente louca, desvairada, preocupada em se casar as filhas, porque era uma forma de sobrevivência, minha gente. Não é só falar assim, interesseira, quer casar as filhas. Não é isso. Ela tinha também uma questão de saber que essas moças tinham que ter alguém para poder sustentá-las lá na frente. Eu tirei o óculos de borragem, né? Porque eu vou precisar ler aqui um texto que é o seguinte. A Jane Austen retrata uma variedade de casamentos lá nas suas obras. E aqueles casamentos cuja união é pouco compatível, porém bem-sucedida, que é o caso da Charlotte Lucas e do Mr. Collins, de Orgulho e Preconceito. Pouco compatível, mas no fim das contas bem-sucedida porque ela tem alguém para cuidar dela. Tem os casamentos inadequados nos quais a mulher foi infeliz, que é o General Tilney e a sua esposa, de Abadia. Temos os casamentos bem-sucedidos, que são todas as heroínas da Austen, que ela colocou um final feliz para todas elas. E a gente tem casamentos que a gente fala assim, gente, o que esses dois estão fazendo juntos? Que são os Palmers, por exemplo, de Razão e Sensibilidade. O que é aquilo, minha gente? Aquele casamento bem maluco. Bom, aí eu tenho um trecho aqui, olha, que é o seguinte: a própria escritora vivenciou o fato de não ter se casado, sabendo que esperavam no futuro, já que não herdaria as posses pouquíssimas do pai. Ela escreveu o seguinte: mulheres solteiras têm uma tendência terrível para a pobreza, o que já é um forte argumento em favor do casamento. Então, Jane Austen era a favor do casamento para que essa mulher tivesse uma sobrevida no futuro. Bom, preocupadas com a velhice, algumas mulheres estavam dispostas a se casar, já que este era o único caminho para a estabilidade financeira, ou até mesmo para escapar de uma família incompatível, uma família que desagradava a essa jovem. Esse dilema ele é discutido entre as duas irmãs, Emma Watson e Elizabeth Watson. Não é a Emma Watson, a atriz, tá, gente? No livro The Watsons, da Jane Austen, que diz o seguinte, essa tradução é uma tradução livre minha, tá? A Emma diz o seguinte: ser tão inclinada ao casamento, perseguir um homem por causa de uma situação, é algo que me choca, não consigo entender. A pobreza é um grande mal, mas para uma mulher educada e de sentimento, não pode ser dos males o pior. Eu preferiria ser professora em uma escola, e penso que nada poderia ser pior do que me casar com um homem de quem não gosto. Em contrapartida, Elizabeth Watson diz o seguinte: eu já frequentei a escola, Emma, e eu conheço a vida que elas levam, as professoras. Eu não gostaria de me casar com um homem desagradável, assim como você, mas não creio que existam tantos homens desagradáveis. Acredito que eu poderia gostar de qualquer homem bem-humorado e com uma renda confortável. Gente, olha que facilidade, né? Era bem-humorado e renda. Tudo bem que o dinheiro ele traz um conforto, mas não traz felicidade, como tem o jargão popular aí. Bom, agora
explanado bem rapidamente esses três eixos aí, família, sociedade e casamento, eu vou partir para um assunto mais espinhento, que é Jane Austen e feminismo. E a Jane Austen, em algumas pesquisas, algumas considerações, ela é considerada uma proto-feminista, mas eu acho que é necessário fazer uma distinção aqui sobre feminismo da década de 70, 60 e o feminismo que já surge lá atrás com a Mary Wollstonecraft em 1792, com a reivindicação dos direitos das mulheres. Então, é o seguinte, o que eu tenho para dizer. A obra de Jane Austen tem sido alvo de muitas críticas feministas. Alguns críticos afirmam que a escritora escreveu apenas sobre jovens cujo único interesse na vida era o casamento. Entretanto, Jane foi além dessas perspectivas, escrevendo sobre as relações humanas, os problemas das mulheres da sua época e fez até algumas críticas à sociedade inglesa daquela época. Obviamente, não se pode classificá-la sobre a ótica da crítica feminista, que teve suas origens no feminismo da década de 60. Então, o que eu acho interessante pontuar é não associar com as reivindicações com aquela pauta da década de 60, mas sim sob a ótica dos estudos sobre o feminismo, que depois eu vou mostrar alguns estudos sobre o feminismo aqui, e da ginocrítica. O que é isso? Ginocrítica é uma teoria focada nos estudos relativos às mulheres escritoras que tentaram mudar o cânone tradicionalmente definido pelo homem ou pelos homens. O objetivo é buscar a definição e a distinção entre a escrita feminina e a masculina. Esse trecho aí é da Abbott, que escreveu Jane Austen, A Beginner's Guide. Eu não estou com esse Beginner's Guide aqui, porque ele está em algum lugar na minha casa aqui. Mas eu quero salientar o texto também da Moody, que chama Marriage and the Alternatives, the Status of Women, que ela diz o seguinte... não é difícil encontrar tendências feministas nas obras da Jane Austen. Em Orgulho e Preconceito, Austen descreve uma fria e objetiva visão das limitações e das opções que as mulheres tinham naquela época, centradas, por exemplo, no personagem da Charlotte Lucas. Além disso, a escritora demonstra sua opinião clara de que as mulheres devem ser levadas a sérias não somente por serem bonitas e elegantes, como protesta Elizabeth Bennet, que é, abre aspas, não me considere uma mulher elegante que tem a intenção de atormentá-lo, mas uma criatura racional falando a verdade do coração. Mesmo Fanny Price, de Mansfield Park, que vive na casa do tio, se recusa a casar-se com Henry Cromford apenas porque ele tem uma boa fortuna. Então, segundo Kirkham, que eu vou citar aqui também o livro dela, a descrição da personagem é realizada de forma irônica, justamente para excitar a paixão sexual dos homens. Veja como Fanny Price é descrita. A aparente inocência e religiosidade de Fanny é um aspecto da sua sexualidade, um verniz angelical que faz com que ela seja sexualmente interessante para os homens como Cromford, que desejam encontrar em suas esposas tais virtudes vulneráveis, bem como exercitar uma paixão carnal quanto à proteção masculina. Eu acho que é interessante eu fazer uma pausa e começar outra live para poder falar desses exemplos mais explícitos de discurso feminista aí na obra da Austen e mostrar os livros que eu acho interessante falar também desses livros de teoria feminista na obra, tá bom?